Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. E hoje é o nosso 25º dia de preparação para a consagração à Virgem Santíssima pelo método de São Luís Maria de Montfort. Porém, hoje é o nosso 6º dia da terceira etapa, que é o conhecimento da Virgem Santíssima. E hoje nós vamos falar da virtude da perseverança de Maria. Virtude essa que foi até a cruz. Então nós podemos chamar de perseverança na cruz. Por que perseverança na cruz? Porque veja bem, quando o anjo se apresenta a Maria e faz o convite de Deus dela ser a mãe de Jesus, do Messias, os judeus já sabiam como seria a vida do Messias. Sabia que ele viria, que ele nasceria de uma virgem. Eles sabiam que ele sofreria, que ele seria pregado na cruz. Eles já sabiam, essa profecia já existia. Né? Se nós lermos os livros de Isaías, vamos ver claramente lá no livro de Isaías. Então, eles já sabiam de tudo isso. Então, Maria tinha esse conhecimento também, porque ela era judeia, judite, judeu, né? Eu não sei bem como pronuncia, mas enfim, ela era da linhagem ali, né? Dos judeus. Veja bem, então quando ela aceita essa missão, quando ela aceita essa missão de Deus, ela sabe o desfecho da história. E quando a paixão de Cristo é o momento mais doloroso dessa missão. Imagine você, mãe e pai, ver seu filho ser chicoteado, maltratado, zombado, pregado numa cruz, morto, né? Ser defamado. Tantas coisas que eles fizeram, né, com Jesus, o ridicularizaram, tudo na frente dela. E ela se permanece forte, firme, perseverante, porque ela sabia que a missão não havia acabado. Estava apenas passando pelo seu processo mais doloroso. Toda a glória vem depois de uma dor, do momento mais difícil. E Maria tinha noção disso, que a missão não tinha acabado. Ela estava passando pelo seu momento mais doloroso. Mas ela se manteve firme na cruz, firme aos pés de Jesus. Ela acompanhou todo a sua paixão, firme. E a perseverança, ela vem da fé. Lembra quando nós falávamos da fé de Maria? Então a perseverança, quando nós temos fé, quando nós acreditamos, nós não desistimos nos momentos difíceis da vida. Nós nos permanecemos firmes, resilientes, quando tudo começa a dar errado. Nos mantemos firmes, temos constâncias. E veja bem, toda pessoa que busca essa fé, essa perseverança, como a de Maria, ela tem que ser disciplinada. Ela tem que visualizar o resultado final e buscar. Porque até ela chegar no resultado final, muitas dificuldades ela irá enfrentar. Muitas dificuldades ela irá passar. Veja a missão de Cristo. Até hoje a missão não acabou. Quantas aparições de Nossa Senhora no mundo atual? Temos Medjugorje, né, que acontece até hoje as aparições. Quantas aparições no século passado? Fátima, Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, né? Quantas aparições. Maria permanece perseverando até o fim, porque ela sabe que a missão ainda não acabou. Vamos partir para um exemplo mais humano, né? Mais, mais humanos que eu digo assim, que nós conseguimos tocar melhor. Vamos olhar para a história de José do Egito. Veja bem, José do Egito era o filho caçula. Franzino, franzino, magrinho, ninguém dava nada. Tanto que ele nem era pastorzinho. Ficava só lá com seu pai. Não tinha força nenhuma. Os irmãos morriam de inveja, achavam que era o filho mimado, né? Franzino.
Até que um dia José teve um sonho, que ele estava com uma túnica muito bonita e seus irmãos ajoelhados à sua frente. Então ele conta esse sonho para o pai e para os irmãos, que fica ainda mais revoltado. Então quer ser nosso senhor, quer mandar em nós? Tá achando que é quem? Não, não, moleque magrela. É bem isso. Então veja o que acontece com José. José teve o sonho. José, ele interpreta o seu sonho. Ele só não revela a sua interpretação. Mas ele entendeu o sonho. Que aquilo ali havia de acontecer. Ele entendeu que aquilo iria acontecer. Quando e como, o porquê ele não sabia. Deus não o revelou. Mas Deus apenas revelou que aquilo iria acontecer. E ele acreditou. Ele teve fé em Deus e perseverança no projeto de Deus. Ele aceitou. Seus irmãos o vendem para ser escravo. O general do exército egípcio compra ele, leva ele para sua casa. Lá ele faz um ótimo trabalho, ganha a confiança do general. A mulher do general quer cometer um adultério com ele, ele nega o adultério. Veja, a pessoa disciplinada, ela sabe dizer não. Ele disse não porque ele sabia que aquilo não era certo, não era correto, não vinha de Deus. Ele nega o adultério, ela, ela começa a fazer um escândalo falando que ele tentou agarrar ela. O general, para não ficar a favor dele contra sua esposa, manda-o prender, porque naquela época ele podia ser morto, eles podiam ter matado ele, que era a lei da época, mas o general, como gostava muito dele, manda ele para a cadeia. Na cadeia, ele organiza a cadeia, ele ganha a confiança lá do responsável por cuidar da cadeia, do carcereiro. O carcereiro dá a chave da cadeia para ele. Veja bem, ele tinha a chave para entrar e sair, e ele não fugiu. Nem lá de dentro ele saiu. Ele se manteve preso. Olha que homem justo. E ele não desistiu da missão. Nunca fugiu do coração dele a missão. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte do processo. Por que, como e para que ele não sabia, mas estava acontecendo. E se estava acontecendo, Deus assim quis. Ele entendeu que isso fazia parte do processo, da missão que Deus confiou a ele, da sua vida, do seu projeto, confiado por Deus. Até que o rei tem um sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, ninguém consegue decifrar. Mas como José já tinha decifrado os sonhos de alguns outros presos, alguém que esteve preso com ele, que já estava solto, que era o cozinheiro do rei, falou: "Ó, tem um cara na cadeia que interpreta sonho, que é uma maravilha, uma belezinha." Então chamam ele, ele interpreta o sonho. O rei egípcio, o faraó, dá para ele o poder máximo do reino, abaixo apenas do faraó, mas ninguém mandava no reino igual ele. O único que tinha poder sobre ele era o faraó, mas ninguém. Ele tinha poder sobre todas as pessoas. Ele cuida das economias do reino e ainda na época de fome, durante 7 anos, ele sustenta todo o reino egípcio e todos os reinados vizinhos, que é na onde seus irmãos vêm para pegar comida, comprar comida do faraó, e se ajoelha diante dele. A visão de José. Veja, ele confiou, ele teve fé, a perseverança era parte da fé, do crer em Deus, no seu poder, na sua providência, na sua misericórdia. Crer e perseverar, persistir, fazer acontecer, ser resiliente, ter constância, mesmo diante das dificuldades. E lembra que eu sempre falo nos vídeos, nós precisamos pegar os nossos sonhos, nossos projetos de vida e entregá-lo a Deus, para que Deus nos mostre como será o resultado final, para que nós perseveramos nesse nosso sonho de vida, nesse nosso projeto de vida, junto de Deus, entregando cada passo em Deus, porque nos momentos de dificuldade, na hora que parece que tudo está dando errado, eu tenho que me lembrar. Eu tenho que me lembrar que faz parte do processo para o resultado final. Faz parte do processo. Não é um acaso.
Não é um acaso. Então veja, quando tudo parecia dar errado na vida de José, a missão se cumpre. Quando tudo parecia dar errado no sim de Maria, a missão se cumpre. Jesus ressuscita. Aquela promessa que ele fez para Pedro: Pedro, tu és pedra e através de ti construirei a minha igreja. Pedro começa o seu ministério sacerdotal. E aí vem Paulo, que antes era assassino de cristão, se junta a Pedro. Começam a formar as comunidades, a primeira igreja. E chegamos onde chegamos hoje. Graças à perseverança. Ponto de partida a fé. Mas eles entenderam a missão. Eles entenderam o projeto de Deus. Dentro do projeto deles. Dentro da vontade deles. Dentro dos sonhos deles. Veja, o sonho de Paulo era aplicar a justiça no reino, para que fosse um reino justo. Mas ele cresceu, aprendeu que os cristãos eram injustos. Por isso ele seguia, porque ele aprendeu errado. O ensinaram errado desde a juventude. Mas Jesus o aparece e fala para ele: a sua missão está certa, que é aplicar a justiça. Mas você está aplicando de forma errada porque aprendeu a justiça errada. Então Paulo se converte, muda de direção. Resiliência. Ele muda de direção. E continua no seu projeto de vida, porém agora convertido. Porque agora ele entendeu. E veja, Paulo criou tantas comunidades. Praticamente o Novo Testamento inteiro, ali depois de Atos dos Apóstolos, é tudo comunidades que Paulo foi formando. E a sua missão foi fácil? Não, foi perseguido pelos romanos, foi preso, foi torturado e morreu. Decapitado. Mas ele entendeu que esse momento que parecia tudo estava sendo direcionado para o fim, na verdade ele sabia que era apenas o início, que era apenas o cumprimento da sua missão, do seu projeto. E Paulo foi perseverante até o fim, até na morte. Pedro foi perseverante até na morte. Todos foram perseverantes até a morte. E por que eu estou dizendo isso? Agora é o momento de olhar para nós. Depois de entendermos e refletirmos, né, e buscarmos orientações na Bíblia, agora vamos olhar para nós, para os nossos projetos de vida. Quando tudo começa a dar errado na nossa vida, a nossa tendência é fugir, a nossa tendência é desistir, a nossa tendência é abandonar. Porque nós não cremos no poder de Deus. Eu já falei isso aqui antes. Nós não cremos no poder de Deus. Então nós não conseguimos perseverar, porque na nossa cabeça vai dar tudo errado, não vai dar certo, não é para ser. Então nós desistimos e não perseveramos. Então hoje Maria nos convida a ser perseverante, não desistir. Porque a perseverança mantém a chama da fé cada vez mais iluminada e mais forte. E contrapartida, a fé é a combustão da perseverança. Quando você, nos seus projetos de vida, nos seus sonhos, se você está passando por um momento difícil, pelo momento que você já não enxerga mais a luz no fim do túnel, que você já acha que você chegou no fim do poço, lembre-se da história de José do Egito. Lembre-se da história de Jesus Cristo, nosso Deus. Lembre-se dos profetas, lembre-se dos apóstolos. Eu particularmente me apego muito à história de José do Egito. Quando parece que tudo está dando errado. Nossa, tudo tá tão difícil. Parece que aquele sonho. Ah, eu não deveria ter pensado nesse sonho. Ai, que projeto bobo. Por que eu fui pensar nisso? Por que eu fui sonhar com isso? Por que eu fui querer isso? Por que eu achei que isso era melhor? Por que eu confiei que isso ia dar certo? Né? Aquelas murmurações.
Aí eu lembro da história de José do Egito. Não, faz parte do meu processo, faz parte do meu aprendizado, da minha perseverança, faz parte. Eu preciso passar por isso. Porque se eu não passar, eu não alcanço a glória. Se eu não passar, eu não vou ver o resultado. Já viu aquela frase? Tudo que vem fácil vai fácil? É a vida. Quanto mais difícil é para alcançar, melhor é. Melhor é. Agora, se vem fácil, você não dá atenção, você não dá valor, foi muito fácil. Você já joga logo para o escanteio, você já abandona. Mas as coisas difíceis não. E viver essa vida, alinhando a nossa vida à justiça e à verdade de Cristo, é difícil. É muito difícil. Porque o diabo quer fazer você desistir o tempo todo. Lembra que eu falava ontem? Deus quer, com seus projetos de vida, te santificar e te salvar. O diabo, ele quer, com os teus projetos, te perder, te levar para o inferno, te destruir. Lembra? Eu falei isso ontem. Temos que ter perseverança, porque nos nossos projetos de vida, alinhado à verdade e à justiça de Deus, é difícil porque o diabo tenta o tempo todo colocar empecilho, o tempo todo ele coloca pedras no teu caminho, o tempo todo ele coloca barreiras no teu caminho. Só que quanto mais ele faz isso, quanto mais difícil ele torna a sua caminhada, quanto mais difícil ele torna a sua jornada, mais forte Deus te faz. Mais forte você fica na sua fé, mais forte você fica no seu senso de justiça, mais Deus vai moldando a sua personalidade, mais Deus vai moldando o seu caráter, mais Deus vai te deixando preparado para a guerra. É por isso que Deus permite. E Jesus já alertou a gente. Ele já nos alertou quando ele disse: se quer me seguir, se quer alinhar a sua vida à minha justiça, pegue a sua cruz e siga. Porque o que significa cruz? Sofrimento, dor, dificuldade, renúncias. Quantas coisas vão ter que renunciar? Quantas vezes vão ser humilhados, mal falados, criticados? Criticados, então, misericórdia. Quantas pessoas para apontar o dedo e torcer contra? Nem se conta, né? E nós temos que ter perseverança. Persistir na fé. Persistir. Porque Deus é maior que todas as coisas difíceis que acontecem ao nosso redor. Na onde nós não vemos solução, ó, Deus já está resolvendo faz tempo. Se já não resolveu. Então nós temos que ter perseverança. Quanto mais eu persevero, mais forte eu fico, mais eu aprendo, mais resiliência, mais disciplina, mais renúncia, mais mudanças de hábito, porque eu tenho que ir recomeçando o tempo todo, até eu entender onde está o erro e vencê-lo. Então eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou mudando, eu vou me aperfeiçoando, eu vou melhorando. Então essa é a mensagem que Maria hoje quer passar para nós no seu conhecimento. É essa virtude da perseverança. Perseverança na cruz. Perseverança nas dificuldades, nos momentos difíceis. Nunca, jamais iremos fugir. Eu já fugi muitas vezes. Eu já fugi muitas vezes. Mas não fujo mais. Porque agora eu sei, porque eu aprendi. Eu entendi que faz parte da minha trajetória, faz parte do meu plano, faz parte da minha missão, faz parte do meu projeto de vida, dos meus sonhos, porque estão alinhados a Deus. Então, sempre quando fica difícil, quando eu acho que eu tomei a decisão errada, eu lembro da história de José. Então eu encontro forças e eu medito a história dele. E vou rezando, e vou rezando, e vou pedindo, José, me dá essa força de perseverança. Mãezinha querida, me ensine a ser perseverante como a senhora. Eu vou rezando, eu vou rezando. E aí as soluções vão aparecendo. Mas eu não desisto mais.
Eu não arredo o pé mais, nunca mais. Eu não olho mais para as dificuldades, mas eu olho pela oportunidade que elas me dão de aprender, de ser melhor, de ser mais forte, de ser mais sábio. E quando eu vejo pessoas passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria para aconselhá-las, para ajudá-las, para mostrá-las o caminho. E eu sei que Deus me usa como um canal de graça, como uma fonte de graça para aquela pessoa. Veja, a minha dor não é só para mim. As minhas dificuldades não é só para mim, mas é para que eu também possa transmitir a perseverança, a fé, para que eu possa ensinar, para que eu possa estender a mão que um dia Deus estendeu para mim também. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Que Nossa Senhora e o Espírito Santo possa lhe mostrar o caminho da perseverança. E que nos momentos difíceis, como José, não desista, mas espere no Senhor. Pois todas as coisas há de se cumprir no seu tempo. E lute. Nunca desista. Nunca mais fuja. Mas encare. Erga a cabeça. Estufa o peito. Pega na sua cruz e siga adiante. Pois Deus é a nossa força e a nossa esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos.